Alô, jovens! Vamos dar prosseguimento ao estudo dos conjuntos numéricos. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, ele apresenta fechamento nas operações adição e multiplicação. Então, todas as adições e todas as multiplicações são possíveis no universo dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, que é uma ampliação dos naturais, porque o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Ele apresenta fechamento nas operações fundamentais: adição, multiplicação e subtração. Como as operações fundamentais são 4, esses dois conjuntos não são suficientes ainda para tornar possíveis todas as operações fundamentais. Em ambos não ocorre fechamento na divisão, tanto no universo dos naturais como no universo dos inteiros. Nem todas as divisões são possíveis. Por exemplo, no universo dos naturais ou no universo do conjunto dos números inteiros, a gente coloca esses dois tracinhos em cima do U quando quer se referir ao conjunto universo, conjunto do qual os outros são parte, para não confundir com o símbolo da reunião, não é verdade? Se você quiser efetuar uma divisão e quiser que a divisão seja exata, e divisão exata é divisão que tem resto zero, para essa divisão ser possível de ser exata, é preciso que o dividendo seja múltiplo do divisor. Se o dividendo for múltiplo do divisor, a divisão é possível no universo dos naturais ou no universo dos inteiros. Se o dividendo não for múltiplo do divisor, é impossível essa divisão ser exata. Então, por exemplo, 7 é um número natural. 3 é um número natural. E se 7 e 3 são números naturais, também são inteiros. Vamos dividir 7 por 3 nestes universos. Quando eu digo nestes universos, é porque nesta divisão você só vai utilizar números naturais ou inteiros. Basta dizer inteiro, né? Porque todo natural é inteiro. Quando você divide 7 por 3, aqui no quociente dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Se o resto não é zero, essa divisão não é exata. Inclusive, aplicando o algoritmo de Euclides, o dividendo 7 é igual ao divisor 3 vezes o quociente 2, e 3 vezes 2, 6, mais o resto 1, 6 mais 1, 7, e dizer que 7 é igual a 7 é uma identidade. Então, a divisão está correta, porque torna verdadeira a prova real do algoritmo de Euclides, mas como o resto não é zero, ela não é exata. Veja que é exatamente assim
que uma pessoa que só conhece números inteiros efetuaria esta divisão, porque ele não pode usar outros números que não sejam inteiros. Ô professor, e para ela ser exata, para esse resto ser zero? Como 2 vezes 3 é 6, e 6 é menor do que 7, tinha que ser aqui no divisor, no quociente, um número maior do que 2. Se eu substituir por 3, porque 3 é o menor, número inteiro ou natural, maior do que 2, se eu substituir por 3, 3 vezes 3, 9, passou do 7. Então 2 é pouco e 3 é muito. E como 2 e 3, tanto no universo dos naturais como no universo dos inteiros, reticências, 2,3 reticências são 2 números consecutivos, não existe número inteiro, consequentemente não existe número natural maior do que 2 e menor do que 3, entre 2 e 3. Então, se até hoje só existissem números inteiros, divisões como esta seriam impossíveis de serem exatas, impossíveis de terem resto zero. Aí vamos para aqui. Pois bem, aí eis que lá na Grécia, no século 6 antes de Cristo nascer, 600 anos antes de Cristo nascer, numa cidade, numa polis, que cidade em grego é polis, numa cidade chamada, numa ilha chamada Samos, existia um filósofo chamado Pitágoras. Pitágoras de Samos. Esse de Samos é uma alusão à localidade onde Pitágoras nasceu. Aí Pitágoras disse o seguinte: para tornar essa divisão exata, o resto ser zero, eu preciso colocar aqui um número que fique entre 2 e 3. E que número é esse que fica entre 2 e 3 e que vai tornar a divisão exata? Tem que ser um número que multiplicado por 3 dê 7. Aí esse número aqui é uma fração. Aí pela primeira vez surgem os números fracionários. E com o surgimento desses números, aí todas as divisões passarão a ser possíveis. E, consequentemente, você vai ter no universo do qual esses números fazem parte, o fechamento para todas as operações. Então, veja coisas como são. Pitágoras de Samos, na Grécia Antiga, clássica, 600 anos antes de Cristo, criou números que ficam entre 2 números inteiros consecutivos, quebrando com isso a consecutividade dos números, porque no conjunto dos números inteiros puramente continua havendo a consecutividade, mas nesse universo numérico não vai haver. Então vamos voltar. Nós queremos dividir 7 por 3 e
queremos que o resto seja zero, para essa divisão ser exata. Veja como tudo em matemática tem que ser fácil. Matemática é a mais simples da ciência. Matemática odeia caminhos difíceis, coisas difíceis. Agora, o difícil é descobrir essas coisas fáceis. Aí é que é o grande desafio. Aí como é que vai ser esse número? Que você vai colocar aqui no divisor, no quociente, aliás, multiplicar ele pelo divisor, que é 3, para dar 7. Já vimos que esse número que fica entre 2 e 3 é uma fração. E toda fração tem um traço. Acima fica o numerador e abaixo fica o denominador. E como é essa fração? Quais são os números que você põe no numerador e no denominador? Não podia ser mais simples. O número que vem para o numerador é o dividendo. 7. E o número que vem para o denominador é o divisor. 3. E esse número não é inteiro, é um número que multiplicado por 3, bora multiplicar. 7 sobre 3 multiplicado por 3. O resultado dessa multiplicação, o produto, cancela 3 com 3, é 7. Então, 7 terços, 7 sobre 3, é o único número que multiplicado por 3 dá 7. É o único número que torna essa divisão exata. E esse único número que torna essa divisão exata, ele não é um número inteiro, porque ele se situa entre dois números inteiros consecutivos. Esse número, 7 terços, ele tem a seguinte propriedade: ele é maior do que 2 e ele também é menor do que 3. Com isso, surgem números que ficam entre dois números inteiros consecutivos, coisa que não havia enquanto só existiam números inteiros. Pois entre dois números inteiros consecutivos não há nenhum outro número inteiro maior do que o menor e menor do que o maior. Sensacional. Então, a partir dessa criação de Pitágoras, a criação dos números fracionários, todas as divisões passaram a ser possíveis. Aí o conjunto dos números racionais apresenta fechamento em todas as operações fundamentais. Ele apresenta fechamento na adição, multiplicação, tal e qual os naturais, adição, multiplicação e subtração, tal e qual os números inteiros, e também na divisão. Então, na adição e multiplicação, quem fecha? Os naturais. Adição, multiplicação e subtração, quem fecha? Os inteiros. E a adição, multiplicação, subtração e divisão, quem fecha? São os racionais. Inclusive, um detalhe curioso: visualizando só a parte azul disso que eu escrevi aqui, fecha bem close aqui mesmo, Gustavo, para eles perceberem, dá para você perceber que o conjunto dos números
naturais, aqui, ó, não é? Ele é uma parte do conjunto dos números inteiros, aqui, ó. E este, por sua vez, o conjunto dos números inteiros, ele é uma parte do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o universo dos inteiros e é o universo dos naturais. O conjunto dos números inteiros é o universo dos naturais e o conjunto dos números inteiros é parte dos racionais. E o conjunto dos números naturais é parte dos inteiros e é parte dos racionais. Daí a gente poder escrever assim, olha que lindo, N, conjunto dos números naturais, é parte de Z, e Z é parte de quê? Moral da história: dos números inteiros para os racionais, o que ocorre é uma ampliação. Então, o conjunto dos números racionais, ele é uma ampliação do conjunto dos números inteiros. Então, racionais é ampliação dos inteiros. Da mesma maneira que o conjunto dos números inteiros é ampliação dos naturais. E o conjunto dos números racionais foi criado para proporcionar o fechamento da divisão. Sensacional, maravilhoso. Mais uma explicação bem bonita. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Observem, deixe-me limpar o quadro aqui agora. Amiguinhos, eu procuro filmar essas aulas num ritmo bem lento, porque uma coisa é o virtual e outra é o real, o presencial, né? Mas eu ficaria muito feliz se vocês, caso deixem de entender alguma coisa em casa, você volte o vídeo, dê uma pausa, veja de novo. Então vamos ver esse slide com muito amor. Aí eu coloquei aqui, né, um confeiteiro, que é um confeiteiro. É um homem que fabrica confeito, professor, também. Mas não só confeitos, né? Doces, cupcakes, bolos, tortas. Então, observe o que é que você está vendo aqui nessa figura. Isso é uma torta inteira? Não, professor. Então, a quantidade de torta que você tem aí é menor do que 1. Tá certo? A quantidade de torta que você tem aqui é um número menor do que 1. A fatia que foi retirada, o que falta para essa torta ser uma torta completa, é menor do que 1. Porque quem comeu essa fatia não comeu uma torta, comeu uma quantidade menor do que 1. E essa mesma quantidade que foi comida, que foi retirada, essa daqui,
ela é maior do que zero. Aí a pergunta é: que quantidade de torta é essa? Aí veja só, quando a torta estava completa, sim ou não? Aí agora é uma torta inteira. Você pegou uma torta inteira e dividiu em 4 partes iguais. E uma divisão exata. Então, que quantidade é essa que eu obtenho quando divido uma torta inteira em 4 partes iguais pelo algoritmo de Euclides? É uma das 4 partes da torta. Então, a quantidade de torta que foi comida é uma das 4 partes. Sensacional! E esse número, essa quantidade de torta, é maior do que zero, claro, porque se a quantidade que ele tivesse comido fosse zero, ele não teria comido torta alguma, ela estava inteira. E é menor do que 1. Porque se ele tivesse comido uma torta inteira, ele teria comido toda a torta. E essa quantidade que fica entre 0 e 1 não é natural, nem é inteira. Porque nos naturais e nos inteiros, vamos dizer só no inteiro, né? Porque todo natural é inteiro, nos inteiros, esses 2 números aí são consecutivos. E não existe nenhum outro número inteiro entre 2 números inteiros consecutivos. Que quantidade é essa comida? Maior do que 0 e menor do que 1. 1/4. Ele comeu uma das 4 partes da torta. Sensacional! Devemos esse raciocínio simples, inteligente, prático e utilíssimo a um dos grandes filósofos da Grécia, Pitágoras de Samos, não é? Então, só para praticar, eis aí um disco dividido em partes iguais, e então vamos dizer em azul, que é uma quantidade maior do que 0 disco e menor do que um disco inteiro, vamos dizer qual a quantidade em azul de cada disco desses. Sensacional! Então esse disco está dividido em duas, esse aqui, né? Está dividido em 2, 4, 6 partes iguais. E em azul você tem o quê? 2 das 6 partes. Por que 2 das 6 partes? Porque cada partezinha dessa é obtida como? Pegando um disco inteiro, dividindo em 6 partes iguais, de modo que a divisão fique exata. Então, uma partezinha dessa só é 1/6. Como são 2 partes, é 2 vezes 1/6. E 2 vezes 1/6 é 2/6. Moral da história, é só contar o total de partes iguais para botar no denominador e a quantidade de partes que foi considerada para botar no numerador. Então aqui olha, começou daqui, a partir daqui, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas partes? 2
das 7 partes. E aqui, começou por essa, no sentido horário, 1, 2, 3, 4. 2 das 4 partes. E aqui, começou por essa, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui essa partezinha aqui é 2 das 5 partes. E aqui, começou por essa, no sentido horário, 1, 2. Aí é 1 das 2 partes. Começou por essa, no sentido horário, 1, 2, 3. E aqui, 1 das 3 partes. E aqui, começou por essa, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você pegou 3 das 8 partes. E aqui, começou por essa, no sentido horário, 1, 2, 3, 4. E são 3 das 4 partes. Sensacional, né? E aqui, começou por essa, diz Maria, não tem demais. No sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E são quantas? 6 das 8 partes. E aqui, começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 5 das 9 partes. Começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 4 das 9 partes. Começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 3 das 6 partes. Começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 2 das 9 partes. Começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 das 6 partes. Começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 3 das 10 partes. E começou por essa no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5. São 3 das 5 partes. Então, qualquer quantidade dessa é sempre maior do que 0 e menor do que 1. Qualquer número desse é maior do que 0 e menor do que 1. Então você aí tem 16 números que nem são naturais, nem são inteiros e que ficam todos entre 0 e 1. Esses números são chamados de números racionais. Moral da história: com a descoberta de Pitágoras, você conclui que entre dois números inteiros consecutivos, entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 4 e 5, por exemplo, entre 4 e 5, que são dois números naturais consecutivos, são dois números inteiros consecutivos, existem infinitos números que não são naturais, todos eles maiores do que 4, todos eles menores do que 5. Então, entre dois números naturais consecutivos, existem infinitos números que não são naturais. Por exemplo, o menos 3 e o menos 4 são dois números inteiros negativos. Evidentemente, são inteiros não naturais. Mas o menos 4, menos 3 e o menos 4 são dois números inteiros consecutivos.
não há nenhum número inteiro entre eles dois, maior do que -4 e menor do que -3. Não existe. Mas existem infinitos números racionais. Esses infinitos números que ficam entre dois inteiros, naturais ou não, consecutivos, que são maiores do que o menor inteiro e menores do que o maior inteiro dentre os dois consecutivos, todos eles são chamados de racionais não inteiros. Sensacional. Ok, amigos? E esses números racionais, criados por Pitágoras, que são denominados de frações, existe alguma outra maneira de se referir a ele? Não, eles são frações, não é? Existe mais um complemento, o nome completo. Por exemplo, meu nome é Edinaldo só, não, Edinaldo Ernesto Santos Silva, né? Então veja só, nesse quadro você tem que quantidade de pizza? Uma. Ó, o entregador da pizza, ele trouxe essa pizza e eu tenho fome de Maria, uma pizza dessa, né? Aqui tem uma pizza, né? Estou botando essa fatiazinha aqui no seu devido lugar. Vai. Aí uma pessoa pega uma fatia dessa para comer. Então essa quantidade que ele vai comer é maior do que 0 e é menor do que 1. Maior do que 0 e menor do que 1 é a quantidade. A pergunta é: dentre os infinitos números racionais que ficam entre 0 e 1, que são dois inteiros naturais consecutivos, qual é o número racional que expressa essa quantidade? A pizza foi dividida em uma, vamos começar por esse por aqui, no sentido horário: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E essa é uma das 8 partes. Para você ficar com uma parte dessa, você tem que dividir a pizza, uma pizza, dividir o 1 em 8 partes iguais, resto 0, exatamente. Então, que quantidade é essa? 1 sobre 8. Esse 1 sobre 8, que é essa quantidade de pizza, que fica entre 0 e 1, é uma fração racional, porque é uma fração, né? Tem numerador e denominador, não é inteira, fica entre dois inteiros consecutivos, é racional, chamada também de ordinária. Por que ela é ordinária? Vou lhe explicar. Porque tanto faz dizer 1 sobre 8, e 8 é um numeral cardinal, como dizer 1/8, e oitavo é ordinal. Então essa fração, ela tem ordem, ela é ordinária, porque esse denominador é o oitavo natural não nulo, até porque esse denominador não pode ser 0. Sensacional. Então é 1/8. Oitavo é ordinal, ordinária, tá certo? Não aparente. Quando é que a gente diz que é não aparente? Quando não pode simplificar. Se puder simplificar, é aparente. Própria, porque fica entre 0 e 1. Toda fração ordinária, toda fração racional ordinária, aparente ou não, se puder simplificar ou não, que fica entre 0 e 1, é própria. Irredutível, porque não pode simplificar. Sensacional. Sim, não aparente é porque fica entre dois inteiros consecutivos. Então, olha,
Fração, é uma fração. Racional, porque não é um número inteiro, fica entre dois inteiros consecutivos. Ordinária, porque é oitavo. Não aparente, porque não é um número inteiro, se fosse inteiro era aparente. Própria, porque fica entre 0 e 1, se não ficasse entre 0 e 1 era imprópria. E irredutível, porque não pode simplificar. Recomendaria a vocês assistir a explicação desse slide mais de uma vez. Pois bem, mais uma brincadeirinha. Se entre dois números, olha para cá, aqui agora, se entre dois números racionais inteiros, porque todo inteiro é racional, então um momentinho aí, conjunto dos números racionais, certo? Então o conjunto dos números racionais é chave, reticências, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, reticências, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, reticências. Por que eu estou colocando essas reticências todas? Porque eu tenho uma infinidade de números racionais antes do 4, menores do que 4. Eu tenho uma infinidade de números racionais depois do 5, maiores do que 5. E eu tenho uma infinidade de números racionais entre 4 e 5. O 4. Então, se eu tenho uma infinidade de números racionais, veja que fica muito complicado representar os números racionais por extensão, né? Aí o que foi que os matemáticos fizeram? Foram lá na teoria dos conjuntos e viram que um conjunto pode ser representado por extensão, mas ele também pode ser representado por compreensão. E como é que seria o conjunto dos números racionais representado por compreensão? Lembre-se sempre, para ser um número racional x, esse x sozinho representar todos os números racionais, ele tem que ser uma fração. Essa fração tem que ser uma fração ordinária. Para ser uma fração ordinária, ela tem que ter um numerador. Deixa eu botar aqui em pretinho. Ela tem que, é bom até porque vai bem lentozinho, ela tem que ter um numerador e tem que ter um denominador. E esse numerador e esse denominador são números inteiros. E como é que eu vou saber se esse A é inteiro ou se esse B é inteiro? Como é que eu vou saber disso? Aí você bota aqui na propriedade específica do conjunto, onde esse A é elemento, pertence, é elemento do conjunto dos números inteiros, ok? Esse A, o numerador, é elemento do conjunto dos números inteiros, e esse B, que está no denominador, ele também é um elemento do conjunto dos números inteiros não nulos. Ele não pode ser zero. E por que ele não pode ser zero? Porque se A sobre B, ele é o quociente, ele é o resultado da divisão. De uma divisão exata em que o dividendo é A e o divisor é B.
E se esse B é o divisor, existe um postulado da matemática que é impossível dividir por zero. É a única coisa impossível da matemática, viu, gente? É dividir por zero. No dia que você dividir por zero, e você conseguir dividir por zero, o mundo vai se acabar. O fim do mundo é quando alguém dividir por zero. Nem na sua calculadora você divide por zero. Ô Gustavo, me faça um favor, pega aí, deixa eu lhe filmar. Será que eu consigo? Consigo. Pega aí o seu celular, meu filho. Bote na calculadora. Eu não quero ver não me mostre não, a calculadora não. Eu quero mostrar você. Cadê, meu Deus? Não estou conseguindo te ver. Agora, não me mostre a calculadora não. Certo. Divida, qual é a sua idade? 24. Bota aí, 24. 24. Dividido por zero. Dividido por zero. É igual? Me diga o que foi que apareceu no display. Diga. Impossível dividir por zero. Eu acho que os alunos estão duvidando em casa. Bora mostrar a eles. Não, venha ver. Eita, cadê? Deixa eu dar o foco. Olha aí. É impossível dividir por zero. Se numa calculadora que você tiver em casa, no celular, em qualquer lugar, aparecer qualquer coisa aí no seu celular, diferente de impossível dividir por zero, jogue no lixo, por mais caro que tenha sido. Eita, professor, no meu aqui apareceu um negócio aqui, jogue fora. Sensacional. A divisão por zero é impossível. Então, essa maneira de representar o conjunto dos números racionais por compreensão, ela é a forma mais cômoda. Vou dar um repeteco, viu? Qual foi o primeiro conjunto numérico? Naturais. Represente. Chave 0, 1, 2, 3, reticências, chave. Representou por extensão, facilmente. Depois vieram quem? Os inteiros. Os números inteiros são os naturais. 0, 1, 2, 3, reticências. E acrescentando a eles os simétricos. 2, naturais não nulos ou inteiros positivos, que é em ordem decrescente: menos 1, menos 2, reticência. Representou como os inteiros? Por extensão, facilmente. E os racionais? Por extensão. Ah, professor, fica muito ruim, porque entre dois números racionais, por mais próximos que eles estejam, existem infinitos outros números racionais. Então não há consecutividade nos racionais. Aí você representa por compreensão. Número racional é todo número x, que é igual a uma fração ordinária, e essa fração só é ordinária se o numerador, que é o dividendo, for elemento dos inteiros, e o denominador, que é o divisor, é elemento dos inteiros não nulos, porque é impossível dividir por zero. Aí fica tão fácil representar os números racionais por compreensão, quanto o é representar os inteiros e os naturais por extensão. Então, deixa ela se acostumar com a claridade, a câmera, né? Acostumou? Tá pegando bem? Então, lembre-se sempre, fitinha no dedo para não esquecer. Essa é a maneira melhor e mais prática, lembre-se disso, de se representar o conjunto dos números racionais. E essa maneira de representar é por
compreensão. Ó professor Edinaldo, como é que os números racionais se ordenam? Se ordenar é saber quem é maior e quem é menor. Porque o maior fica à direita do menor e o menor fica à esquerda do maior. Então vamos aprender a comparar. Aqui estão dois números racionais. 5 nonos. Ou não? O sinal esse, 5 nonos, ele é o quociente da divisão exata de 5 por 9. Olha ele aqui. E esse outro número? 4 sobre 7. Ele é o quociente da divisão exata. Ele é o quociente da divisão exata de 4 por 7, resto 0. Ele é o único número que multiplicado por 7 dá 4. Por exemplo, quando tu divide 10 por 2, tu diz que dá 5 e o resto é 0, é porque 5 é o único número que multiplicado por 2 dá 10. Ele é o único número que multiplicado por 7 dá 4. Vê se não é 4 sobre 7, 4 sétimos, multiplicado por 7. Cancelou, 4. Sensacional! Desses dois números, qual é o maior, qual é o menor? Quem ficaria se o conjunto dos números racionais estivesse representado por extensão à direita de quem? Quem que era o maior ficaria à direita. E o menor ficaria à esquerda. Agora lembrando que entre eles, por mais próximos que sejam, por menor que seja a diferença entre eles dois, haverá infinitos outros números racionais também, maiores do que o menor e menores do que o maior. Então a jogada é muito linda. Isso já foi questão do Enem, viu? Comparar dois números racionais para saber quem era o maior ou menor. Aí não é 5 nonos e 4 sétimos. Aí você tira o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 7. Bora fazer aqui. Aqui, Gustavo. 5 nonos. Por isso que é ordinário, nono. Nono é ordem. E 4 sétimos. Legal? E se é uma fração ordinária, são números racionais. Se são frações ordinárias. Aí a primeira coisa que você vai fazer é como se estivesse adicionando ou subtraindo. Tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores. O mínimo múltiplo comum entre 9 e 7 é 63. Aí 63 dividido por 9 dá 7 vezes 5, 35. Então esse número, ele corresponde a 35 das 63 partes de algo. E aqui, 63 dividido por 7 dá 9, 9 vezes 4, 36. Uau! Então esse número aqui são 36 das 63 partes. E é evidente que 36 das 63 partes de algo é mais do que 35 das mesmas 63 partes. É como se você tivesse pego uma pizza ou um bolo, ou qualquer coisa que seja, dividido em 63 partes iguais. 63 partes iguais. Para esse número você pegou 35 das 63 partes para comer. E aqui você pegaria 36 das mesmas 63 partes. Então aqui você comeria mais. Então 4 sétimos é uma quantidade maior do que 5 nonos. Então voltou para aqui.
Então, aqui no lugarzinho dessa interrogação, 5 nonos é menor do que 4 sétimos. No conjunto dos números reais, 5 nonos fica à esquerda de 4 sétimos e 4 sétimos fica à direita de 5 nonos. E uma coisa curiosa, entre eles dois ficam infinitos outros números racionais, mas todos eles maiores do que 5 nonos e menores do que 5 sétimos, porque não há consecutividade. Agora vamos ver mais uma brincadeirinha. O que é uma fração ordinária é um número racional. O que é um número racional é uma fração ordinária. Para uma fração ser ordinária, para ser um número racional, o numerador tem que ser inteiro e o denominador tem que ser inteiro, não nulo, não é isso? Então deixa eu ver como é que você está. 3 sobre 7 é um número racional? Sim. Porque 3 é inteiro, 7 é um inteiro não nulo. Se uma fração tem um numerador inteiro e um denominador inteiro não nulo, é um número racional, é uma fração ordinária. Toda fração ordinária é número racional. 7 sobre 3. Sim. 4 sobre 12. Sim. Vou botar 14. 4 sobre 14. Gostei. 14 sobre 4. Sim. 6 sobre 2. Sim. Se todas são frações ordinárias, porque o numerador são números inteiros, e o denominador é inteiro, não nulo, são frações ordinárias, são racionais. Essas frações, como a gente viu num slide aqui há pouco atrás, peraí, se aperrei não, né? Essas frações ordinárias, esses números racionais, eles podem se classificar em não aparente ou aparente, própria ou imprópria, irredutível ou redutível. E como é que se faz essa classificação? Voltou. Bora ver? Estou dando mais ênfase, porque eu falei muito rapidamente aqui. Né? Speed, muito acelerado. Então vamos lá. Primeiramente vamos ver se ela é própria ou imprópria. Tá certo ou não? Então 3 sétimos, vou inculcar vocês. Própria. Deixa eu botar mais um aqui. 3 sobre 3, né? É uma fração ordinária, é um número racional. Porque 3 é inteiro e 3 é inteiro no número. Então lá vai. 3 sétimos, própria. 7 terços, imprópria. Hoje, professor, não entendi não. É esse o objetivo. 4 sobre 14, própria. 14 sobre 4, imprópria. E isso já foi questão do Enem. Ele colocou lá umas frações e saiu perguntando isso nas alternativas. 6 sobre 2, imprópria. E 3 sobre 3, imprópria. Pois é, então, como é que você soube disso? Quando a fração ordinária é própria, o numerador é menor do que o denominador.
E quando ela é imprópria, aqui ó, também, aqui no meu dedo e aqui no meu dedo. Quando ela é imprópria, o numerador é maior do que o denominador ou são iguais. Então você vai saber se ela é própria ou imprópria comparando o numerador, que é o número inteiro, o denominador, que é o número inteiro, só que o denominador é um número inteiro não nulo, para ver se o numerador é maior, menor ou igual ao denominador. Eu aprendi isso, eu era muito criancinha. Não é porque eu sou gênio, não. É porque é no conteúdo do ensino fundamental 1 e das séries iniciais. Não é? Quando você vai fazer o Enem, você não é só cobrado daquilo que você aprende no último ano do ensino médio. Senão não caía no Enem cinemática em física, que é do primeiro ano, não é do terceiro. Não caía grandezas proporcionais, que é do sexto ano do ensino fundamental 1, né? Cai na prova do Enem todo para trás. Aí como foi que eu aprendi isso quando era menino? Eu tive uma professora chamada Dona Joana Dá. Ela foi minha professora na terceira série do primário, que hoje seria a terceira série do Fundamental 1. Aí Dona Joana notou que eu fiquei com muita dificuldade em entender uma fração ordinária própria, né, um número racional, que é uma fração ordinária própria ou imprópria. Aí ela fez assim, vê que lindo, Dona Joana, eu morro de saudade dela. Eu tive muita sorte na vida, viu? Só tive professor bom. Aí Dona Joana disse assim, ô Edinaldo, isso daqui é um homem adulto, e isso daqui é uma criancinha de 2 anos de idade. Isso é, Dona Joana, que bonitinho. Entendeu, meu filho? Entendi. Se esse adulto botar uma tábua na cabeça e em cima da tábua botar uma criança, tem problema? Não, Dona Joana, gostei. Um menininho bem maneirinho, novinho, pode carregar. Esse por bem, isso daqui é não, é próprio. Agora, se essa criança, sim, Dona Joana, botar uma tábua na cabeça, não tem problema nenhum, com uma tábuazinha leve, desde que não seja uma tábua muito grande. Agora, em cima da tábua, botar um nome, ele vai matar o menino, Dona Joana. Ela disse, se mata, é impróprio. E se esse menino botar uma tábua na cabeça, um menino de 3 anos de idade, e em cima da tábua botar outro menino do tamanho dele, eu digo, matar não mata não, feito se fosse um homem, mas vai lascar a coluna dele. Ela disse aqui também é impróprio. Então a fração ordinária é própria quando o numerador, quando o numerador é menor do que o denominador. E ela é imprópria quando o numerador e o denominador são iguais, ou o numerador é maior do que o denominador. Eu quero, entendeu? Se não, bota uma tábua na sua cabeça. 3 sobre 7, própria. 7 sobre 3, imprópria. 4 sobre 14, própria. 14 sobre 4, imprópria. 6 sobre 2, imprópria. 3 sobre 3, imprópria. Yeah! Agora tem outra classificação. Redutível e irredutível. 3 sobre 7. Irredutível. Hoje, professor, por quê? O objetivo é esse, deixar você bem doidão. 7 sobre 3. Irredutível. 4 sobre 14. Redutível. 14 sobre 4. Redutível. 6 sobre 2. Redutível. E 3 sobre 3. Redutível. Professor, como é que a gente vai saber se é irredutível ou redutível? Meu filho, o que é reduzir? Não é diminuir. E o que é irreduzir? É não poder fazer nada, não pode diminuir, né? Entendeu? Entendi. Que joia. O diminuir aí no caso é simplificar. Então quando você pode simplificar aquele negócio, dividindo o numerador e o denominador por 2, você está reduzindo, ela é redutível, porque você só pode reduzir algo que se permite a redução. Algo que é redutível. E se você não pode simplificar, é irredutível. 3 sobre 7. Dá para simplificar? Não. Irredutível.
7 sobre 3. Não! Irredutível. 4 sobre 14 simplifica por 2 por 2. Olha lá. 4 por 2 dá 2. 14 por 2 dá 7. Pode reduzir. Aí ela é redutível. 14 sobre 4. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Redutível. 6 sobre 2. Inclusive 6 sobre 2 é 3. Reduziu demais, né? Tornou até natural, inteiro e natural. Redutível. E outra, existem números racionais que são inteiros e não naturais. Existem números racionais que são inteiros e naturais. E existem números racionais que nem são inteiros nem são naturais, que é o que fica entre dois inteiros consecutivos. E 3 sobre 3. Dá para simplificar, não dá? Por sinal é redutível. E finalmente, a aparente e não aparente. 3 sobre 7. Não aparente. 7 sobre 3. Não aparente. 2 sobre 7. Não aparente. 7 sobre 2. Não aparente. 3. 6 sobre 2, que é 3. Aparente. 3 sobre 3, que é 1. Aparente. Bom, dizer não aparente e aparente é o que aparenta. Ela é aparente quando é aparentemente uma fração, mas na realidade é um número inteiro. E não aparente é porque não é um número inteiro. Então 3 sobre 7 não é inteiro, fração ordinária, não aparente. Não é inteiro, não aparente. Não é inteiro, não aparente. Não, aqui não é inteiro, não aparente, é inteiro, 3. Então é uma fração ordinária aparente, ela é aparentemente uma fração, mas na realidade é um número inteiro. 3 sobre 3, aparentemente é uma fração, né? Então o cara escreve 3 sobre 3, o que é isso? Uma fração. E é ordinário, mas é um número inteiro. Nem precisava existir, porque os números inteiros já existiam. Por sinal, 3 sobre 3 é uma maneira diferente de escrever um número. Por sinal, você nem devia dizer 3 sobre 3, já devia dizer 1. Isso é 1. Sensacional. Alguma dúvida, queridos? Dando prosseguimento. Vamos ver agora uma outra maneira de escrever um número, né? Bora fazer uma brincadeirinha logo aqui. Alô, jovem. Olha, vamos praticar o que já aprendeu. Bora. Esse número é racional? É. Porque isso é uma fração ordinária, 7 oitavos. E por que é uma fração ordinária? Porque 7 é inteiro e 8 é inteiro no mundo. Redutível? Não, não dá para simplificar. Irredutível. É própria? É. Quando a fração ordinária é própria e é positiva, ela fica entre 0 e 1. Não é engraçado isso? Outra maneira de definir fração ordinária própria. E se for o simétrico dela, fica entre 0 e menos 1 e também é própria. Então, as frações ordinárias impróprias, elas são sempre maiores do que 1 ou elas são sempre menores ou iguais a menos 1. Eita! Né? As impróprias são maiores ou iguais a 1, inclui o 1, ou menores ou iguais a menos 1. E as próprias, tá certo? Ficam entre 0 e 1 se forem positivas, e entre menos 1 e 0 se forem simétricas das próprias positivas. Então esse número aqui é uma fração ordinária própria positiva, fica entre 0. Imprópria. Não, própria positiva, porque 7 é menor do que 8. Desculpa, eu me confundi. Desculpa, dona Joana. Fica entre 0 e 1. É irredutível, porque não dá para simplificar. E é não aparente, porque não é inteiro. Né? 7 não é múltiplo de 1.
certo? Agora vamos ver. E por que isso é 7 sobre 8? Porque você pegou esse limão, aqui, né, uma banda do limão, dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 partes iguais. Essa fração corresponde às 7 partes pretas. Na parte escura você tem 7 das 8 partes do limão. Certo? Agora bora ver aqui. Aqui você tem mais de um limão. Mais do que uma banda de limão. Então a quantidade aí é maior do que 1. Então é uma fração ordinária imprópria, porque são 12 das 8 partes. Você pegou essa banda aqui, dividiu em 8 partes iguais, pegou todas as 8. Então pegou 8 oitavos, que é uma banda. E aqui dividiu de novo em 8 partes iguais e pegou 4 das 8 partes. 8 oitavos, 8 das 8 partes, mais 4 das 8 partes. Fica quanto? Quando você adiciona frações do mesmo denominador, repete o denominador sobre o numerador, 12 das 8. Veja como o numerador foi maior do que o denominador. Então é uma fração ordinária, é positiva, imprópria. Então fica à direita de 1. Porque se ela fosse imprópria negativa, ficava à esquerda de menos 1. Não é lindo? Agora esse número 12 sobre 8 pode ser escrito dessa outra maneira aqui, que é chamada de número misto. Número misto. O que é um número racional misto? É quando ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. É um inteiro e uma das duas partes. Até porque 4 sobre 8 é redutível, 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. Isso daqui é 1, então é uma banda inteira mais uma das duas partes da outra banda. Né? Olha lá, se dividir aqui em duas partes, a parte escura é uma das duas partes. Não é maravilhoso? Agora, como é que se chega a essa forma aqui? Se você tem 12 sobre 8, esse número é o quociente da divisão exata de 12 por 8. 12 sobre 8. Agora, essa mesma divisão, 12 dividido por 8, vê que lindo, vê se Gustavo. Exata também, o resto zero, pode ser feita assim. 12 dividido por 8 dá 1 inteiro. 1 vezes 8, 8 para 12, 4. Ah, mas o resto vai ficar 4. Não, o resto vai ficar 0. Sabe por quê? Porque você diz que é 12 dividido por 8 é 1 inteiro. E para o resto ser 0, ainda falta dividir 4 por 8. Então é 1 inteiro e 4 das 8 partes. E como 4 sobre 8 é 1 meio, então é 1 inteiro e 1 das 2 partes. Bora treinar agora. Olha para aqui. Se você tivesse 7 terços, agora só pode escrever na forma de número misto frações ordinárias impróprias, porque tem que ser mais do que 1 inteiro, no mínimo 1 inteiro, e ainda ter a parte fracionária imprópria, não é? Se é imprópria, eu posso deixar ela a si mesmo e posso escrever de outra maneira, como? Aí 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7 e 1. Então, quando você divide 7 por 3, você tem 2 inteiros, e para a divisão ser exata, o resto aqui ser 0, ainda falta dividir 1 em 3 partes iguais. 1 em 3 partes iguais. Então é 2 inteiros e 1 terço. Aqui está na forma de fração ordinária e aqui é número misto. Por exemplo, aqui com laranja. O que é esse
Que quantidade de laranja é essa aqui? 2 laranjas inteiras e uma das 2 partes de outra laranja. 2 inteiros e 1 meio. 2 inteiras e uma das 2 partes de uma terceira. Veja se não é. 2 inteiras. É esse 2 aqui. E uma das 2 partes. Como é que ficaria esse número, 2 inteiros e 1 meio, ou 2 inteiros e uma das 2 partes de uma terceira? Como é que ficaria esse número sem ter a parte inteira, uma fração ordinária? Se é 2 inteiros e 1 meio, é 2 laranjas mais meia laranja. Bora adicionar? Mínimo múltiplo comum entre 1 e 2 é 2. 2 por 1 dá 2 vezes 2, 4. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 5 sobre 2. Inclusive eu tinha dito a vocês, né? Você só consegue escrever dessa maneira se for uma fração ordinária imprópria. E se é 2 inteiros e 1 meio, esse número, 5 sobre 2, fica aqui à direita de 2 e à esquerda do 3. Sensacional. Tá? Então essa é uma outra maneira de se escrever as frações na forma de número misto. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Isso também é chamado de extrair os inteiros. Viu? Eu aprendi, eu era bem menininho. O Enem gosta também. O Enem gosta dessas coisas. Ter a prova do Enem é fácil. Agora o que é difícil é uma pessoa saber tudo que o Enem quer, né? Aí fica difícil, porque se você não sabe, por mais fácil que seja, pode ser até no jardim da infância, você vai errar. Agora vamos ver agora outra brincadeira. Uma nova maneira de se escrever um número racional. Os números racionais, além de ser escritos na forma fracionária, e essa forma fracionária, quando a fração é imprópria, ainda poder ser escrito na forma fracionária mista, com a parte inteira e a parte fracionária, eles também podem ser escritos na forma decimal. Que número é esse aqui, hein? 35 sobre 4. Esse número, 35 sobre 4, ele é o quociente da divisão exata de 35 por 4. Então, toda vez que eu dividir 35 por 4 e o resto for zero, o quociente é esse número. Esse é o único número que multiplicado por 4 dá 35. Aí vê que jogada os gregos criaram. Aí eles disseram, vamos pegar o mesmo 35, dividir pelo mesmo 4, o resto vai ser zero. Então o número que vem para aqui é 35 sobre 4. Só que a gente vai dividir de outro jeito. Vejam que lindo. Vejam que lindo. É bonito demais. Bora lá. Vamos dividir como se a gente estivesse trabalhando só com o número inteiro. 35 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 35, 3. Por sinal, se a gente fosse escrever esse número como número misto, são 8 inteiros e 3 quartos. Né? Ou seja, ele é maior do que 8 e menor do que 9. Porque é uma fração ordinária imprópria. Ele é 8 inteiro mais uma fraçãozinha. Então, não chega a ser 9. Porque para ser 9 aqui tinha que ser 1, né? E 3 das 4 partes não é 1 inteiro. Tá certo? Aí veja como eles fizeram, que coisa linda. 35 dividido por 4 dá 8, 8 vezes 4, 32, para 35, 3. Aí tiveram a ideia de fazer assim, bora trabalhar decimalmente. Aí vírgula, acrescenta um zero, dá 7. 7 vezes 4, 28, para 32.
que é mais uma casa decimal, que vai precisar de tantas casas decimais até chegar no zero. Aí vai dar aqui, acrescenta um zero, dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Agora eu ficaria muito feliz se você comparasse essas duas divisões que você realizou. Nessas duas divisões, dá assim que pega as duas, você tem o mesmo dividendo, 35, 35. Tem o mesmo divisor, 4, 4. Tem o mesmo resto, 0, 0. Ora, se eu tenho duas divisões, dois algoritmos de Euclides que dividem partes iguais, que tem o mesmo dividendo, o mesmo divisor e o mesmo resto, tem que ter o mesmo quociente. Então esse número e esse é o mesmo número. Aqui não é um número e aqui é outro não. O que está mudando daqui para aqui, o que muda é a forma de escrever, não é o valor do número, não é o número. Então esse número racional que não é inteiro, que fica entre 8 e 9, ele pode ser escrito na forma de fração ordinária, pode ser escrito na forma de fração mista, que tem uma parte inteira e uma fracionária, e pode ser escrito na forma decimal. Por sinal, quando ele está escrito na forma decimal, me diz quanto é ele aí. 8,75, né? O que vem antes da vírgula é a parte inteira. É quantos inteiros tem nele? Parte inteira. O que vem depois da vírgula, isso aqui, depois da vírgula, antes da vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira. O que vem depois da vírgula é a parte ou dízima. Viu? A dízima não é o número. Ô, professor, esse número é uma dízima? Não. A dízima é uma parte do número. Por exemplo, isso daqui, ó, daqui para baixo, é um homem? Não, isso é uma perna. Uma perna é uma parte de um homem. Assim como a perna é uma parte de um homem, a parte decimal, a dízima, é uma parte do número. Isso tudo é o número. Antes da vírgula, a parte decimal, depois da vírgula, antes da vírgula, a parte inteira, depois da vírgula, a parte decimal ou dízima. Agora tem uns números engraçados, feito por exemplo esse aqui, vem comigo, 2/6. Bora lá? Bora! Pois bem. Vamos escrever ele na forma decimal. Esse número é o quociente da divisão de 12 por 6, né? Da 2/6, é até redutível, não ficaria 1/3, resto 0. Se você quer ele na forma decimal, tem que dividir o mesmo 2 pelo mesmo 6 e querer que o resto seja 0. Mas veja o que é que vai acontecer. Olha lá. Veja o que é que vai acontecer. 2 dividido por 6 dá 0. Porque se botar aqui 1 vez 6, 6 para 2, 6 para 2 é negativo. Então 0. 0 vezes 6, 6 para 2, 2, repete o 2, aí vírgula, aí acrescenta o 0, dá 3. 3 vezes 6, 18 para 22. 0, 3. 3 vezes 6, 18 para 22. 0, 3. 3 vezes 6, 18 para 22. Poxa, não vai conseguir ter resto 0, não. Vai. Mas para conseguir que esse resto seja 0, é preciso que você repita isso infinitas vezes. E se você repetir isso infinitas vezes, esse 3 vai aparecer infinitas vezes. Sensacional. Aí vem, resto 0,
dividendo 2, dividendo 2, divisor 6, divisor 6. Então, esse número é igual a esse. Então, esse número, como é uma fração própria, fica entre 0 e 1 positivo, né? Então, você não pode extrair inteiros dela, né? Então, não vai ter a forma mista. Aí fica como 2 sextos, 2 sobre 6, que é uma fração ordinária, própria, redutível, não aparente. Na forma decimal é 0,33333 reticência. A parte inteira é 0, a parte decimal é essa. Essa parte decimal não tem limite, então essa dízima é ilimitada. E tem algo que se repete. Se tem algo que se repete indefinidamente, porque ela é ilimitada, essa dízima é periódica. Então aqui você tem uma parte decimal. A parte decimal é a dízima, mas ela é limitada. Ela para no 5. Aqui a dízima é ilimitada, periódica. E o período é aquilo que se repete, quem? O 3. Da dízima, não é do número. Por sinal, esse número podia se escrever assim, ó. É mais cômodo, 0,/3. Não é engraçado, Gustavo? Essa barra em cima do algarismo da parte decimal é para dizer que o algarismo que está abaixo dele corresponde ao número que é o período. E o período só é período se repetir indefinidamente. E para ele se repetir indefinidamente, nunca mais parar, a dízima tem que ser ilimitada. Sensacional. Então, bora ver aqui, nesse número racional, a dízima é limitada. Nesse número racional, a dízima é limitada. Nesse número racional, a dízima é limitada. Quando ele está escrito na forma decimal. Aqui está ele na forma fracionária, né? Já aqui, a dízima é... Opa, a dízima não é o número todo, não. A dízima é depois da vírgula. É ilimitada e o período é 45. Por sinal, esse número, 1 sobre 22, que como é uma fração ordinária própria, não vai escrever na forma mista, porque na forma mista só imprópria. Se botar ele, usar aquela notação é 0,0. O período não é 45, barra, embaixo da barra, 45. Sensacional, né? Então, 1 sobre 22 é 0,045, 45, 45, 45, e esse 45 se repete indefinidamente. Então é 0,0/45. E esse daqui é 0,081. Aí, ó, 0, parte decimal, a dízima aí. 081, 081, 081. Então, todos esses algarismos aqui que estão na dízima, na parte decimal, é o período, 081. E esse daqui é 0,/3. Por sinal, uma coisa curiosa, né? Todos os algarismos da dízima aqui são parte do período, o período. Aí ela é uma dízima periódica simples. Essa aqui é uma dízima periódica simples. A dízima é depois da vírgula. Já aqui é uma dízima periódica composta, porque na dízima, ou seja, depois da vírgula, tem um algarismo que não faz parte do período, porque o período é só 45, 45, 45, aí esse zerinho daqui é o anteperíodo. Ele está na dízima e antes do período. Sensacional. Por sinal, vamos só dar uma treinadinha aí para você ver. Oba!
Então, ó, número racional. Esse número é racional, tá certo? Porque isso é uma. Deixa eu mudar a cor. Porque isso é uma fração ordinária, por isso que ele é um número racional. E por que é uma fração ordinária? Porque 35 é inteiro e 4 é inteiro, não muda. Por sinal, ela é imprópria, irredutível, não aparente. Por sinal, se ela é imprópria, eu posso pegar ele 35 quartos e escrever na forma mista. 35 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 35, 3. Então, para o resto ser zero, você tem 8 inteiros. E para o resto ser zero, tem que dividir 3 por 4. Tem que pegar 3 das 4 partes. Essa quantidade aqui, por exemplo, se fosse laranja, para você chupar essa quantidade de laranjas, Gustavo, você teria que chupar 8 laranjas inteirinhas, depois pegar uma laranja só, dividir em 4 partes iguais e das 4 partes chupar 3. Aí você teria chupado 35 quartos de laranja. E na forma decimal é 8,75. Por sinal, a dízima é limitada. Se ela é limitada, ela não é periódica. Já esse número aqui, olha aqui, deixa eu pegar o separador. Já esse número aqui, olha lá, gente. 3 sobre 37 é uma fração própria. Se é uma fração própria, ordinária própria, não pode ser escrito na forma mista. Não pode. Na forma mista, só as impróprias. E na forma decimal é 0,081. A dízima é periódica. O que está embaixo da barra é o período. E o período é 0,81. E como não tem antiperíodo na dízima, ou seja, algarismo aqui antes do período, ela é uma dízima, daqui, ó, isso aqui que está entre meus dedos, não é o número todo, é essa aqui. É uma dízima periódica simples. Então, isso é um número racional, com parte inteira zero, e a dízima é uma dízima periódica simples. De período, 0,81. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos fazer agora... Sim. O conjunto dos números racionais tem os seus subconjuntos notáveis, né? E é da mesma maneira que no conjunto dos números inteiros. Racionais, não nulos, exclui o zero. Racionais, mantém o zero junto com os positivos, então são irracionais não negativos. Exclui o zero, aí ficam só os positivos, então é racionais positivos, mantém o zero com os negativos, então é racionais não positivos, e esse exclui o zero e fica só com os negativos. Então esses são os racionais negativos. Sensacional, né? Alguma dúvida? Não é? E finalmente um exercíciozinho aí. Nesse exercício, quem elaborou ele quer que nós peguemos esses números racionais que estão escritos na forma decimal e passemos para a forma fracionária. Bora ver como é que fica? Quando o número racional está na forma decimal, por sinal a dízima dele aqui é limitada, e você quer passar para a forma fracionária, você escreve o número sem a vírgula, 0,24. Só que escrito assim, 0,24, esse zero não é significativo. Então basta escrever 24 sobre 1, sempre 1,
acompanhado de tantos zeros, quantos forem os algarismos que têm significado na dízima, na parte decimal. Tem quantos algarismos aqui? 2, então 2 zeros. É bom você em casa conferir na calculadora. Pegue a sua calculadora e divida 24 por 100. 24 dividido por 100. Claro que a sua calculadora vai efetuar uma divisão exata. Aí no visor da sua calculadora vai aparecer ele na forma decimal, vai aparecer 0,24. Porque 0,24 é o único número que multiplicado por 100 dá 24. Então cada exercíciozinho desse que eu estou fazendo agora, que é pegar na forma decimal, passar para a fracionária, veja na sua calculadora, tá certo? Para ver se eu acertei. Por sinal, se ele na forma fracionária, por sinal uma fração própria, porque o denominador é maior que o numerador, o homem está com o menino na cabeça, aqui é menor e esse é maior, não necessariamente você tem que escrever ele na forma decimal. Poderia fazer 24 dividido por 100 é 24 sobre 100, resto 0. Mesmo dividendo, mesmo divisor, mesmo resto. Então esses dois quocientes são iguais, é o mesmo número. O que está mudando é a forma de escrever. Aqui está na forma fracionária e aqui está na forma decimal. Vamos em frente. E esse agora 0,001. Como é que ficaria na forma fracionária? 0,001 é 1 sobre 1 acompanhado de 3 zeros. Esse número aqui, ele é o quociente, 0,001. É o quociente da divisão exata. Quando tu divide 1 em 1000 partes iguais. 1 em 1000 partes iguais. Esse é o único número que multiplicado por 1000 dá 1. Tanto pode ser escrito assim, como ser escrito. A prova tão grande que é uma igualdade. Se é uma igualdade, eles não são diferentes. Eu nunca vi dizer, diferente, mas é igual. O que está a diferença aqui é no modo de escrever, é na representação. E esse aqui, 341 sobre 10. Maravilhoso, né? Próximo. Quando terminar essa questão, encerraremos os números racionais. Viu? Aí a gente pausa. Pronto. E 14,3, sem maiores delongas, 143 sobre 10. E agora 0,222 reticência. Opa, que é 0,/2. Aí a dízima agora é periódica. Por sinal, periódica simples, porque não tem um anteperíodo. E quando a dízima, a parte decimal, é periódica simples, você pega a parte inteira, 0, mais a fração geratriz. Essa fração é chamada de fração geratriz porque ela gera alguma coisa. O que é que ela gera? A dízima. E qual foi a fração que gerou essa dízima? Simples. No numerador você bota o período. 2. E no denominador, tantos 9s, quantos são os algarismos que você precisa para escrever o período? Aqui tem quantos algarismos? Um só, 9. Então, 0 mais 2 nonos, 2 nonos. Por sinal, uma grande vantagem, né? Quando o número racional está escrito na forma decimal, é fácil de você saber entre quais inteiros ele se encontra, consecutivos. Ele se encontra entre 0 e 1. E quando você bota ele na forma fracionária, você sabe de qual divisão ele é proveniente. Então, esse número, ó, 0,22222 e assim sucessivamente, ele é o quociente da divisão exata de 2 por 9. Esse é o único número
que multiplicado por 9 dá exatamente 2. Nenhum outro número, fora esse, agora ele podia estar escrito assim, né? Lembre-se disso. Nenhum outro número, fora esse, multiplicado por 9 dá 2. Pois então pegue sua calculadora em casa e divida 2 por 9. A sua calculadora vai fazer a divisão exata. Veja se no display não vai aparecer isso aqui. Faça isso, não confie em mim não. E esse aqui, 0,/9. Viu? Esse número é interessante. Ele é... Eu vou até pular ele. Depois a gente volta. Letra G. Já eu volto, porque ali tem um mistério. Olha a letra G. Esse número está escrito na forma decimal, ele é racional, a parte inteira é 1 e a dízima é 49, 49, 49, 49. Como na dízima só tem um período, 49, 49, 49, ou então 49, 49, 49, essa dízima é uma dízima periódica simples. E ele podia estar escrito assim, 1, barra, embaixo da barra, 49. De qual divisão ele proveio? Bem, ele está na forma decimal, fica ruim de saber. Agora dá para saber que ele está entre 0 e 1, ou entre 1 e 2, que ele é mais do que 1 e menos do que 2. Aí vê só, como é que vai ficar na forma fracionária? Parte inteira, 1 mais traço. O numerador é o período e o denominador, tanto os 9 quanto foram os algarismos no período. Nesse número tem quanto algarismo? 2. Por sinal, isso é uma palavra, né? Ar. Tem quantas letras? 2. Isso é um número. Tem quantos algarismos? 2. Número é análogo à palavra e algarismo é análogo à letra. Que coisa linda. Aqui tem quantas palavras? Uma, com 2 letras. Aqui tem quantos números? 1, com 2 algarismos. Bora terminar? Sobre tanto os 9 quanto foram os algarismos do período. Aí vai ficar. Tira o mínimo, que é 9. 99 dividido por 1 dá 99, vezes 1, 99. Mais 99 dividido por 99 dá 1, 1 vezes 49, 49. 99 mais 49 dá 148. Então esse número é 148 sobre 99. A vantagem dele estar na forma decimal é porque eu sei entre quais inteiros consecutivos ele se situa, entre 1 e 2. E a vantagem dele estar na forma fracionária é porque eu sei de qual divisão ele proveio. Esse número, que na forma decimal é 1,494949, reticência, ele é o quociente da divisão exata de 148 por 99. Esse número é o único número que multiplicado por 99 dá 148. Agora eu podia escrever ele na forma fracionária, né? Como? Cadê? Ok. 148 sobre 99, que é o único número que multiplicado por 99 dá 148. Sensacional. Vamos aqui. E esse, sem maiores delongas, 32,/5, que é 32 mais 5 sobre 9, né? A quantidade de 9 que você bota nesse denominador é igual à quantidade de algarismos do período. Aí fica, tira o mínimo, que é 9. Não, vou ficar por baixo. Ah não, mas tem mais um aqui. Tira o mínimo, que é 9. 9 por 1 dá 9. 9 vezes 32, 270 mais 18, 288. Mais 9 dividido por 9 dá 1 vezes 5, 5. 288 mais 5, 293 sobre 9. E esse aqui 1,/4, que é 1,44444. Reticência? É 1 mais 4 sobre 9. Que é, tira o mínimo, que é 9. 9 por 1 dá 1 vezes 9 mais
9 por 9 dá 1 vezes 4, 4. 9 mais 4, 13 sobre 9. Virou? Bora lá, gente. Olha lá. Esse aqui 0,721. Esse número na forma dela, sem a barra, é 0,721. 721. E na forma fracionária, parte inteira, 0 mais período, 721. Para escrever o período, quantos algarismos? 3, 9, 9, 9, 999. Esse número, 0 mais 721 sobre 999, 721 sobre 999. Então, esse número, 0,721,721,721, reticência, ele é o único número, ele é o quociente da divisão exata de 721 por 99. Ele é o único número, é isso mesmo, ele é o único número que multiplicado por 99 dá 721. Aqui você pode escrever ele dessa maneira ou dessa, tanto faz. 721 sobre 99, óbvio. Agora esse daqui é interessante, esse daqui é, a barra não está acima do 7 não. Então ele é 0,7, aí vem 21, 21, 21, reticência. O período é 21, e esse 7 está na dízima, mas não é período, ele está antes do período, ele é anteperíodo. Aí essa dízima periódica é composta, porque ela tem o anteperíodo e tem o período. E como é que a gente transforma para a fração ordinária? A regra é a mesma. Período, ou parte inteira, desculpem, mais a fração geratriz. E como vai ser essa fração geratriz? Aí você escreve o anteperíodo acompanhado do período 721. Como se você sabe? Menos o anteperíodo. Anteperíodo, acompanhado do período, menos o anteperíodo. Por sinal, 721 menos 7 dá 714. E o denominador? Do mesmo jeito de lá. Quem é o período? 2, 1. Quantos algarismos? 2? 2 novos. Agora tem um detalhe. Você tem que aqui acrescentar tanto os zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. 1 zero. Então esse número é 714 sobre 990. Vou ditar a regrinha, viu? Se eu fosse você, eu voltaria o vídeo umas 3 vezes até entender direitinho. Parte inteira mais fração geratriz. Anteperíodo acompanhado do período menos o anteperíodo sobre tanto os 9 quanto os forem os algarismos do período acompanhado de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Vamos repetir aqui. Como é esse número? 0,72/1. Por sinal, esse número é assim, ó. 0,72. Quem é que está embaixo da barra? O 1, professor. Só o 1, só. Então ele é o período. 1. Reticência. Esse daqui é o anteperíodo. O 1 é o período. E o 0 é a parte inteira, que vem antes da vírgula. E a dízima é periódica composta. Por sinal, ilimitada porque é periódica, né? Aí como é que ficaria? Parte inteira, 0 mais traço. Anteperíodo, 72.
acompanhado do período, menos anteperíodo, 72. Sobre tantos noves quantos forem os algarismos do período, 9. Tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo, 0. 721 menos 72, né? 721 menos 72, 2 para 11, 9 vai 1, 7, 1, 8 para 12, 4 vai 1, 1 para 7, 6, 649. Então esse número é 649 sobre 900. Por sinal, isso é uma fração ordinária, porque o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, não nulo, uma ordinária. Própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Irredutível, não aparente. E ela, se ela é própria e é positiva, fica entre 0 e 1. Claro, né? É 0,7 aproximadamente. Está entre 0 e 1. Por sinal, esse número 0,72 barra 1, ou como queira, 0,72 reticência, ou como queira, 649 sobre 900, esse número, esse é o mesmo número. Eles são os quocientes das divisões exatas de 649 por 900, de 649 por 900, de 649 por 900. Então isso aqui é um número só. O que está mudando é a forma de escrever. Por sinal, é o único número que multiplicado por 900 dá 649. Agora voltar para aquele primeiro. Professor, o senhor pulou aquele porque era muito difícil? Não, é até mais fácil. É porque ele tem uma particularidade, o período é 9. E toda vez que o período é 9, é uma coisa tão engraçada. Bora ver. Aí. Olha ele. Achei. Olha ele aqui. 0,/9. Vou até escrever ele aqui. 0,/9. Se embaixo da barra tem um 9, o período é 9. Fica atento para toda vez que o período for 9. Esse número é 0, se 9 é o período e não tem anteperíodo, 9, reticência. Esse número, gente, ele é igual a 1. Oxe, professor! Esse número é 1, é? Claro que é, pô. É não, professor, é menor do que 1. É não, ele é igual a 1. Igual a 1. Sabe por que esse número é igual a 1? Porque se esse número fosse menor do que 1, entre ele e 1, entre os dois, um fosse maior do que ele e ele fosse menor do que 1, tinha que haver infinitos números racionais entre eles dois. E é impossível você colocar algum número entre eles dois, maior do que esse e menor do que 1. Isso é impossível. Esse é racional. Esse é racional. E não tem nenhum número racional entre eles dois, é porque ele e o 1 são iguais. Bora aplicar a regra para ver se dá 1 mesmo? Bora. Parte inteira. 0. Mais a fração geratriz. Período. Bom, esse número é 0,/9. O período é 9 sobre tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Senão essa fração aqui, ordinária, ela é imprópria, tá? E aparente, porque 9 sobre 9 é 1. E 0 mais 1 é 1. Eu já vi professor, né, que evidentemente
não é formado em matemática, ou se formou em matemática, não estudou numa universidade exigente, como a Federal, onde eu estudei, ele dizer que esse número é tão perto de 1, que é aproximadamente 1, e é por isso que a gente considera ele como sendo 1. Errado. Esse número não é perto de 1, não. Esse número é 1. Agora, isso só ocorre com o período dos 9. Então, deixa eu ver se tu aprendesse. Por exemplo, 2,999 reticência. Que número é esse? Dá para dizer, Gustavo? Não, 2,9999. 2. 2,99993, não? Sim, entendi. Porque 0,9 9 é 1, então 2 mais 1. Bora ver aqui. E esse agora, deixa eu ver se você entendeu. 5,9999 reticência. Aqui podia escrever 5,/9. Que número é esse? 6. Pronto. E se aplicar a regra, dá 6 mesmo. Bora ver. Parte inteira. 5 mais a. Oh meu Deus. 5 mais a fração gera 3. Período 9. E para escrever esse período 9, usa quantos algarismos? 1. Então, 1, 9. 9 sobre 9 é 1. 5 mais 1, 6. E serve para as compostas também, viu, gente? Por exemplo, essa daqui, ó. Bora botar uma composta. Olha a sensibilidade do Gustavo. Olha aqui. 3,2. O período vai começar daqui para frente agora. E ele vai ser 9. 9,9999 reticência. E por sinal, esse número a gente podia escrever 3,2/9. Quer arriscar, Gustavo? Que número é esse? Atenção, pessoal. Gustavo é um estudante de artes. Viu? Ele estuda no CAC da Federal, no Centro de Artes e Comunicação. Artes e Comunicação. Ele faz teatro. É uma pessoa muito versátil, sabe tudo de iluminação, filmagem, é ator, é produtor cultural. Então, e esse número? Quer arriscar, Gustavo? 3,2 e uma coisinha. Então, ele é maior do que 3,2. Só que depois desse 2 fica 99999. Então, esse número é 3,3. Isso. 2 mais 1. Entende? Sensacional. É só aumentar uma unidade no último algarismo que vem antes do período. É por isso que o 0,99999, que isso aqui é o /9, você aumenta uma unidade aqui, mas está aumentando na parteira, aí fica 1. Aqui você vai aumentar uma unidade aqui, então fica 3. Deixa eu ver se aprendeu. Vai lá. 7,25. O período vai começar agora e é 9. 99999 reticência. Que é 7,25/9. E aí? 7,26. Eita, Gustavo! Queridos, encerrou essa parte.